Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 6 de agosto. Eu sou a professora Rosmari, aqui do Colégio Técnico de Limeira, do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, e eu tenho a honra, né, de apresentar o evento nesta manhã, então está sendo promovido pelo nosso departamento do Colégio Técnico de Limeira, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Essa oficina tem o objetivo de capacitar os alunos do ensino médio a compreenderem a história e as relações étnicas e culturais na construção da identidade do povo brasileiro, tributária dos povos indígenas e africanos, conforme previsto na Lei 11.645 de 2008. Mais especificamente, nós esperamos despertar o olhar dos alunos para aspectos culturais indígenas, ressignificar a história da formação do povo brasileiro, reconhecer a importância das culturas indígenas para a defesa da floresta e da biodiversidade brasileira, incentivar os alunos a se aprofundarem na leitura de obras literárias indígenas ou obras de autores não cânones. Bom, como vocês percebem, nós temos vários objetivos e essa temática não se esgota neste encontro. Ela é um início, ela é um objeto para aulas, para projetos, pesquisas, leituras, e que com certeza serão frutos da semente que já começamos lançando no ano passado com a presença do também escritor, professor Daniel Munduruku. Para abordar a temática este ano, nós convidamos a escritora, professora Eliane Potiguara, que muito nos honra por ter aceito o nosso convite. Eliane Potiguara, em 2021, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudou no início da década de 70. É a primeira mulher indígena a recebê-lo no Brasil. Recebeu do governo brasileiro o título de Cavaleiro da Ordem ao Mérito Cultural em 2014. Foi indicada, em 2005, ao projeto internacional 1000 Mulheres ao Prêmio Nobel da Paz. É escritora, poeta, professora, formada em Letras, Português e Literatura e Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. É da etnia potiguara, brasileira, fundadora da primeira organização de mulheres indígenas, GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, em 1988. Embaixadora da Paz pelo Círculo de Embaixadores da França e Suíça. Trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU, em Genebra. Seu livro carro-chefe é Metade Cara, Metade Máscara, publicada pela Global Editora em 2004 e em 2019 pela GRUMIN Edições. Ganhou o prêmio do Pen Club da Inglaterra e do Fundo Livre de Expressão americano pelo seu livro A Terra é a Mãe do Índio. Possui vários livros infantis e textos, pensamentos e poesias em antologias nacionais e internacionais. Seja bem-vinda, professora Eliane Potiguara. Esse projeto foi especialmente pensado para as nossas alunas e nossos alunos do primeiro ao terceiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pelo colégio, que são desenvolvimento de sistemas, enfermagem, edificações, geodésia e cartografia, mecânica e qualidade. Para iniciarmos o nosso encontro, eu peço ao professor Sandro, historiador do nosso departamento, que faça algumas considerações sobre a importância deste evento. Por favor, Sandro. Obrigado, Rose. Bom dia a todas e a todos. Bom dia especial, professora Eliane Potiguara. É verdadeiramente uma honra recebê-la nesse espaço, né? E nós todos comemoramos muito a sua participação, pela sua trajetória de vida, né, pelo que a senhora representa, né, no ativismo indígena, né, pela luta dos direitos dos povos originários e pela sua obra, né? Nós falávamos há pouco que
não só a sua trajetória de vida é espetacular, é cheia de episódios dos mais instigantes, né? Depois nós vamos ter um tempinho para comentar isso, como depois a senhora nos lega aqui uma obra literária, né? Então, talvez eu pudesse comentar sobre a descoberta da própria etnicidade, né? E depois eu gostaria de comentar também o conceito de plurietnicidade, que a senhora defende, para a identidade brasileira, né? Então, para nós, não se trata de conhecer, mas de redescobrir, né? Redescobrir a nossa própria identidade. E justamente no momento de tantas ameaças, né? Tantas ameaças. Eu falei há pouco que conhecia há mais de 20 anos o seu amigo Ailton Krenak, né? Que, tal como a senhora também pôde ter uma formação acadêmica, né? Não porque isso vá valorizar ainda mais a sua identidade, mas em ambos os casos há uma espécie de encontro de mundos, né? É como se atravessasse a ponte, é como se pudesse entender pelo olhar do outro, né? Os próprios dramas, os próprios conflitos, né? Esse momento é especialmente perigoso porque, se lá atrás, quando conheci Ailton Krenak, ele já me dizia que estamos em guerra, né? Porque 25 mil garimpeiros, por exemplo, invadiram a Amazônia em 1986. Depois tivemos um episódio terrível em 1992, que foi quando muitos indígenas foram mortos, né? Foram mortos por conta desse garimpo desenfreado, o chamado massacre de Ashimu. Agora, recentemente, em 2019, nós novamente estamos em volta a uma ameaça real, né? Que é a chegada de mais de 20 mil garimpeiros à região da floresta e que voltaram, por exemplo, às terras Yanomamis, né? E que estão envenenando as águas, estão envenenando os indígenas, né? Os povos originários têm hoje nessa região mais mercúrio, mais metal pesado no sangue do que as crianças nas cidades, né? Então isso diz respeito à tragédia que estamos vivenciando. E a senhora traz uma obra literária, né, de extrema qualidade, de extrema sensibilidade, e usa a literatura como resistência. Eu achei isso muito bonito, né? A senhora sempre fala disso, a literatura, as letras como resistência, né? Desde as cartas que escrevia para sua avó, agora escreve cartas ao mundo, né? E o mundo nos observa nesse momento. Então, é uma série de aspectos que nós poderemos explorar na manhã de hoje, mas, sem dúvida alguma, sairemos muito melhores, muito mais conscientes, e isso beneficia a todos nós, né? Estudantes, professores, né? Porque os professores também precisam de orientação de como trabalhar com esse tema, e isso também tem um aspecto cidadão, né? Então, nós devemos pensar nessas questões todas com muito mais cuidado, porque nós temos muito, mas muito mesmo, a aprender com os povos originários. Muito obrigado, professora Eliane Potiguara. Obrigada, é um prazer, uma honra grande ser convidada para falar ao Colégio Técnico da Unicamp. É um prazer estar falando com vocês todos. Professora Rosmari, muito obrigada. Professor Sandro, professor Dorival e todos os alunos que aqui estão. Muito feliz e sempre na luta para trazer essa mensagem que possa fazer com que o Brasil ele se encontre com ele mesmo na medida que ele comece a entender que o povo brasileiro ele vem dessa linhagem, né, dos povos indígenas, dos povos africanos. Então, quando a gente entende isso, da miscigenação, inclusive, é importante que a gente possa entender isso, porque muitas das vezes o estado psicológico, psiquiátrico de muitos jovens, de muitas pessoas, tem estado perdido por não saber quem é, para que lado vai,
né? Quem sou, para onde vou, o que devo fazer. Então, quando a gente tem essa compreensão de quem somos, para onde vamos e o que queremos, né? E quando a gente finca nosso pé, nossas raízes, né? Nessa terra sagrada, Brasil, a gente pode se tornar um ser melhor, porque nós fomos construídos sob uma base de uma autoestima muito baixa, que foi o processo de colonização e da escravidão. Então, quando a gente entende isso e que a gente passa para um patamar psicológico, porque é importante que a nossa mente passe para essa outra postura, para que a gente possa viver uma vida com dignidade. Mesmo que a gente não tenha tanto dinheiro, tantas condições de sobrevivência, mas que a gente entenda quem somos. Eu acho que esse é o trabalho básico. E, como eu tinha dito para a professora Rosmary, eu trouxe uma aula, mas também não significa que ela precisa ser colocada nos seus 55 minutos. Se vocês quiserem, em determinado momento, dar uma interrupção, não há problema, a gente pode retomar e podemos discutir os assuntos, as dúvidas que os alunos quiserem falar comigo, e fiquem à vontade, mas que essa introdução da minha aula ela precisa ser colocada para que a gente possa ter assim, um resumo rápido, né, sobre a questão indígena. Eu acho que vai ficar bem interessante. Então, deixa eu explicar para quem está conosco agora. Professora Eliane, então, nós vamos projetar um material elaborado por ela, como ela já antecipou, o vídeo todo tem 55 minutos. E nessa própria dinâmica, nós podemos, então, interromper e articular, ou dialogar com ela, enfim, trazer questões. Sandro, eu vou contar, então, com a sua intervenção, se você achar que é necessário, a gente pode, e qualquer outro aluno, basta se manifestar durante o vídeo, se achar que precisa interromper, né, esse primeiro momento. Mas, feita essa exposição do vídeo, nós retomamos a conversa com a professora Eliane. Combinamos assim? Fica bom para todos? Ok, Rose. Vamos registrando aqui pelo chat, né, as perguntas e também esses momentos, então, de interrupção do vídeo para conversarmos. Ok, eu vou aqui pilotando o vídeo, eu vou projetá-lo, né? E vocês me ajudem a qualquer momento que eu tiver que interromper. Vamos lá. Só um minutinho que já vou compartilhar. Está aparecendo? Está iniciando. Tá. Está aparecendo só. Agora tá. Vamos ver só se o meu áudio não prejudica, se eu tenho que fechar o meu microfone, talvez. Brasil, o que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? O que faço com a minha cara de índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história, eu sou cunhã. A barriga brasileira, o ventre sagrado do povo brasileiro, é o ventre que gerou esse povo brasileiro. Mas hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Olá,
como vocês estão? Eu me chamo Eliane Potiguara, eu sou escritora, professora, poeta, acabo de receber o título doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho uma trajetória de mais de 45 anos. Sou uma pessoa que tenho estado na luta indígena, trabalhando como professora nas escolas urbanas e nas escolas indígenas. Sou autora de Metade Cara, Metade Máscara e vários outros livros infantis também, né? E sou uma pessoa que estou sempre preocupada com a questão dos direitos humanos dos povos indígenas nesse país, nosso grande Brasil. Eu tenho 72 anos e, como disse, uma longa trajetória. Estou aqui para conversar um pouco com vocês, para falar sobre o que é ser indígena no Brasil e o que nós, como brasileiros, podemos aprender com esse povo cheio de riquezas culturais, com cores, com cânticos, com músicas, com conhecimentos tradicionais, com a história da ancestralidade, com a vivência que os povos indígenas têm, com o que o povo indígena deixa e tem para contribuir na parte da alimentação, na parte dos medicamentos. Então, estou aqui para contar um pouco a história para vocês. Mas antes de contar essa história, eu quero fazer essa leitura da oração à natureza. Abrir a visão aos mistérios da vida é ter caminhado com os pés no chão, com as mãos no universo, com os olhos na ancestralidade, com os ouvidos musicais e com o amor no coração. É assumir a felicidade da vida, custe o que custar até a morte, mesmo que a alma sangre, mesmo que o desamor maltrate e as lágrimas sucumbam. E o milagre explode. A sabedoria dos tempos. Por isso, oremos a natureza. Pensemos na natureza, enfim, para que a justiça se faça. A terra é um organismo vivo que fala conosco através das chuvas, dos trovões, da luz do sol, que faz crescer a vegetação, que ilumina o dia, que nos dá o néctar da vida, não só para nós, mas para todos os seres vivos, terrestres, marítimos, fluviais. A lua é a nossa avó e o sol é o nosso avô. Nossos corpos são sagrados e os nossos úteros brotam vida. Vivamos em harmonia, então. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O Brasil é um território imenso, é um espaço com diversas culturas, com diversos dialetos. E dentro desse grande complexo, nós temos os povos indígenas. Os povos indígenas. A população hoje indígena no país é de 1 milhão, sendo que 600 mil vivem em aldeias, vivem em comunidades. Mas nós temos também um grande contingente, mais de 400 mil, que vivem no contexto urbano. Por que esses povos indígenas vivem no contexto urbano? Porque muitos deles não tiveram condições de sobreviver em suas terras por falta de políticas públicas, por falta de uma educação, por falta de uma atenção governamental, não só voltada para
o governo geral brasileiro, mas como os governos locais, né, como os estaduais, os municipais, e nós não tivemos apoio para o desenvolvimento desses povos. Aí muitas pessoas dizem, mas povo indígena quer desenvolvimento para quê? Para que povo indígena usa óculos, usa celular, usa roupa, fala o português? Por quê? Porque nós somos brasileiros também, como vocês, né? E nós precisamos não de integração, uma integração que foi uma das propostas dos governos anteriores, inclusive da ditadura militar, inclusive no período do Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, depois com a questão da ditadura, com a questão dos novos governos que vieram, e no governo atual também, que nesses períodos que nós passamos, todos esses governos quiseram a integração. Mas eu pergunto a vocês, como integrar um povo que tem uma cultura diferenciada, umas tradições, a própria língua, não são dialetos, são línguas indígenas de origem tupi, de várias origens, Guarani, e povos que trazem um diferencial na sua forma de pensar. Esses povos jamais poderão ser integrados na sociedade porque são povos diferenciados, possuem línguas, tradições, e como também jogar um povo que tem esse formato de vida, como jogá-los na sociedade é transformá-los em pessoas mendigas, é transformá-las em pessoas que não têm condições de sobrevivência, é jogá-las num lugar que não tem uma profissão, que não tem uma determinação econômica. Essa é a grande pergunta. Por que as pessoas sempre fazem esse questionamento? Por que essas pessoas não conseguem sobreviver numa sociedade? Justamente por questões culturais. E partindo desse ponto, eu explico por que as pessoas indígenas que acabam indo para a sociedade, elas não se adaptam. Muitas delas lutam para sobreviver. Um caso típico, que é um caso que eu vou colocar para vocês, é o caso da minha própria família. Eu tenho uma família de potiguara, agrícola, né, que trabalhou anos, décadas na agricultura, e que em 1910, por esse período mais ou menos, esse povo teve uma neocolonização local, que foi o plantio do algodão, quando chegaram ali os ingleses. E esses ingleses implantaram um projeto do plantio do algodão para produzir tecidos. E aí utilizou a mão de obra escrava dos indígenas que viviam naquela região, na Paraíba, localmente falando, na cidade de Rio Tinto e nas adjacências. E foi um desastre, meus queridos, foi um desastre, porque o povo indígena não estava acostumado a ser escravo. Já não queria ser escravo no período no início da colonização, tanto que aqui entraram os povos negros vindo da África, porque diziam que os indígenas eram preguiçosos. Não éramos preguiçosos, não aceitávamos um formato de imposição cultural e de exploração do homem pelo homem. Por isso que os indígenas nunca conseguiram se adaptar e conheciam as regiões, conheciam as matas, foi se adentrando e fugindo, com o capitão do mato, na época, tentando
com atos de violência, trazer os indígenas para esse processo de escravidão. E não deu certo esse programa, né? E até hoje não deu porque somos culturas diferenciadas e que temos novo formato de vida. Povos indígenas buscam a preservação da identidade através da conservação do local onde vive, do plantio, da colheita, da manutenção dos seus recursos naturais, dos seus rios. Bom, temos um momento, então, aqui, professora, para uma breve pausa do vídeo e algumas perguntas. O Sandro, acho que tem. Professora Eliane, aproveitando a sua fala inicial nesse vídeo, nessa aula gravada, não é? Eu me lembrei que a criação da FUNAI se deu em 1964, durante, portanto, a ditadura militar, e a orientação, né, e até o pensamento de alguns indigenistas da época, né, não todos, evidentemente, era da ideia de integração, justamente. Né? Uhum. E o que significa integrar? É fazer com que os povos originários, né, aos quais naquele momento eram tratados de forma muito simplória, né, como índios, né, um erro clássico que nós todos cometemos durante muito tempo, e eu costumo dizer que nós chamamos de índios, né, com a mesma irresponsabilidade que tratamos os povos africanos. Né? Quem é o africano? Quem é o índio? Né? Nós não estamos falando dos povos, das etnias, das culturas, das identidades, né, do conjunto dessas histórias todas. Portanto, a história não pode ser única. Né? Então, essa ideia de desenvolvimento significava, àquela altura, e significa até hoje, lamentavelmente, desmontar, desconstruir a cultura dos povos originários, a tal ponto de que eles não conseguissem mais a sua reprodutibilidade econômica, inclusive. Né? Econômica no sentido da própria origem da palavra economia, né? De cuidar da própria casa. Né? Então, apesar das especificidades dos povos indígenas, todos eles têm algo em comum, que é uma extraordinária autonomia em relação aos seus modos de vida. Né? Todos indígenas sabem exatamente como produzir o próprio alimento, né? Como construir as suas habitações, todos sabem como se defender do ponto de vista dos seus recursos na própria guerra, não é? Se for o caso. Todos têm um sentido estético. Né? É muito curioso. Na nossa educação, a educação formal, né? No ambiente urbano, nós temos as artes como uma disciplina, né? Que você vai lá e acessa e produz alguma coisa e tal. Nos povos originários, não. A arte faz parte da própria vida, né? Assim como a dança. Né? Isso me faz lembrar daquele pensamento do Nietzsche, né? Que só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Né? A dança é um elemento sagrado também, assim como todas as expressões artísticas. O que eu quero dizer com isso? E aqui fazendo um gancho com a pergunta do nosso aluno, o Isaac Pradella de Oliveira, que coloca a seguinte questão, né? Qual é a diferença entre terras indígenas e reserva indígena? E eu complementaria, professora Eliane, qual é a importância, né, do estabelecimento de reservas indígenas e como a senhora vê isso nos dias de hoje? Muito boa pergunta, né? Quando eu percebi que já antes da aula o pessoal já estava preocupado com a questão das terras, né, e da reserva. Eu escrevi um livro meu primeiro livro chamou-se A Terra é a Mãe do Índio. Então, já aí nesse contexto, já mostra a força da terra para povos indígenas, porque é diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que os indígenas não, eles imigram, eles saem das suas regiões. A terra indígena para o povo é a base da cultura, porque ali estão
os seus ancestrais, estão os seus cemitérios, tá, a sua cultura, né? Tem os seus rios, e os povos indígenas dialogam com esses elementos da natureza. A terra é a mãe do índio, quer dizer, é o elemento principal para o povo indígena. O território significa todo um contexto, né, de onde a terra está incluída. O território abarca a língua, as tradições, a pintura corporal, as danças, a espiritualidade, a própria terra, a alimentação, todo um contexto, toda uma cosmovisão é o território indígena. Por exemplo, você tem a sua casa, você tem seu quarto, sua sala, sua cozinha, então você tem o seu território total, né? Inclusive você com todos os seus costumes, os seus filhos com todos os seus hábitos no dia a dia. Então, território é um contexto geral. Terra é a parte física, onde estamos pisando, né? Demarcação das terras indígenas é o espaço que aquele povo nasceu. Precisamos demarcar essa terra para que os latifundiários possam respeitar essas terras. A terra é o local sagrado dos povos indígenas. Ali nasceu, ali está enterrado o seu umbigo, os seus ancestrais. E reserva indígena é uma invenção governamental da ditadura militar que tenta retirar determinados povos de acordo com seus interesses econômicos, governamentais, né? para que possa retirar aquele povo daquela terra para uma região qualquer e que vamos colocar esses índios nesse local. Pode ser até um local que não tenha produtividade, que não tenha nada, não tenha rio próximo, não tenha nenhum meio de subsistência para aqueles indígenas. Quer ver um exemplo? Nós tivemos um evento de extrema importância na década de 80, que foi um embate contra a hidrelétrica Cararaú, lá no Pará, onde a Tuíra, não sei se vocês conheceram a Tuíra, ficou famosa pelo ato político que ela teve de levantar um facão e encostar no rosto de um engenheiro, que agora não me recordo o nome dele. Então, nós tivemos esse grande evento, que foi um evento que vieram vários jornalistas de todo o mundo, foi lá em Altamira. E nós tivemos ali um impacto, um momento de impacto assim, extraordinário. Essa reunião foi coordenada pelas lideranças indígenas, inclusive pelo Paulinho Paiacã, que hoje já faleceu, foi prêmio Nobel de Direitos Humanos, algo assim, em 1992, e nessa reunião ali estavam as lideranças, não é? O Krenak, o Marcos Terena, o deputado Juruna, o ex-deputado Juruna, tivemos ali várias lideranças, inclusive os próprios caiapós, para contestar contra a hidrelétrica, porque queriam retirar os povos indígenas dali e colocar em outro lugar, porque a ação do governo era mais importante. É importante que o Brasil, os governos, realizem seus projetos econômicos em prol da sociedade brasileira, mas precisa dialogar com os povos indígenas, convidar para sentar à mesa os povos, as lideranças, para perguntar qual vai ser o impacto de uma hidrelétrica sobre determinados povos, sobre determinadas cidades, sobre os ribeirinhos, sobre a população em geral, no caso de Altamira, como eu estou me referindo a esse processo, a esse projeto do governo.
Então, não foi feita uma prévia, né? Uma consulta prévia aos povos indígenas e à população. A gente não está falando só de indígenas, estamos falando de seres humanos. Nós todos somos seres humanos. Então, uma das maiores críticas que eu faço aos governos, a todos os governos, é que eles fazem os projetos governamentais nos escritórios, ali em Brasília, e eles projetam os engenheiros, os articuladores, aqueles grandes projetos, mas que não levam em consideração a população local. E isso causa um desconforto tremendo para toda aquela população ali. Então, quando nós realizamos esse grande evento, esse grande debate de Cararaô, ali já foi para contestar, ali não foi para discutir que iria ser feito e se podia ou se não podia, se deviam, se não deviam, quais os impactos que causariam. Não, ali a gente já estava guerreando, já brigando, já com as burdunas na mão, a tuíra com o facão, já encostando no rosto do engenheiro responsável pelo evento, pela hidrelétrica, e ficou até hoje, né? A gente tem até hoje essa discussão. Então, precisamos entender que desde os primórdios, desde o início da colonização, tem sido essa prática de colonização, de neocolonização, de não discussão com a população local, com o povo, né? Os governantes precisam pensar que eles não podem governar sozinhos, eles precisam governar com o povo. Aquele que conseguir esse diálogo, não é? Vai fazer um bom governo. Por exemplo, o que tem acontecido com o agronegócio hoje? O agronegócio só tem destruído as terras indígenas, tem atrasado a demarcação das terras, porque o governo do Bolsonaro ele parou a demarcação em prol do agronegócio, cancelou algumas ações, cancelou projetos de lei, criou novos projetos de lei, inclusive ele disse, no início do governo dele, que no governo dele nenhuma terra indígena seria demarcada. Por quê? Qual a sua competência nisso? Por que não continuar a demarcação das terras se os povos indígenas são os primeiros povos originários dessa terra? Aqui, quando chegou o colonizador, os povos indígenas já existiam. Nós, indígenas, nossas etnias, que são hoje cerca de 200 etnias, somos as primeiras nações, como afirma nosso querido grande líder canadense, Ovidio Mercredi, uma grande liderança do Canadá, que trouxe à luz da razão essa informação de que nós somos as primeiras nações, assim como no Tibete, na China, na Índia, nos países que possuem povos étnicos, povos originários, não é? E que a Europa não poderia chegar nesses países, inclusive no continente africano, na Austrália, na Oceania. Esses povos não podem chegar nessas terras e tomar as nossas regiões como se ali não houvesse nada e ninguém, porque eles consideram que a sua pele branca, vamos ser bem realistas, que as suas peles brancas e as suas culturas são melhores do que as culturas tradicionais, as culturas originárias e as línguas indígenas.
Esse povo que chega da Europa e que acontece exatamente, está acontecendo exatamente com outros governos de outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, de achar que podem fazer o que bem entende na terra das outras pessoas. E não é assim. Precisa ter um respeito, existe uma ética. Desculpa. Existe uma ética humana ou não? Existe uma ética humana. Você não pode entrar na casa. Vocês permitiriam que alguém da rua ou de outro lugar entrasse na sua residência, tomassem os seus móveis, pegassem seus filhos e os transformassem no que quiserem? Não é assim. Não há um respeito. Então, esse pensamento imperialista, esse pensamento colonialista que existe há bilhões de anos, isso não passa. A questão da produção, a produção precisa ser discutida com as pessoas que estão em determinadas regiões. Se querem parcerias, ótimo. Por exemplo, nós temos agora alguns povos indígenas fazendo parcerias com o seu guaraná, com seu açaí, com a plantação de pimentas, de condimentos, fazendo parcerias com o governo. Por que não? É possível parcerias, não é possível uma imposição de uma mentalidade colonizadora, imperialista e de exploração do homem pelo homem. Isso não é possível mais. Nós estamos em pleno século, quase já passando para o próximo século, e essa concepção ela não muda. Então, eu coloco aqui para vocês que me perguntaram sobre a diferença de terra indígena e reserva. É o que querem fazer, querem continuar. Quando existe esse projeto da integração, é justamente da integração dos indígenas à comunhão nacional, significa retirar os indígenas dos seus habitats e introduzi-los à sociedade. O governo dá ou deu alguma condição para isso? Existe algum projeto de lei que interessado em reconstruir algumas terras ou reconstruir reservas? Porque nos Estados Unidos houve toda uma discussão. 500 milhões de tratados foram conversados entre os indígenas norte-americanos e o governo. Por isso que os indígenas norte-americanos vivem em reservas, porque houve um diálogo, houve um acordo. Aqui no Brasil não saiu de nada, não houve nem diálogo, houve uma imposição, principalmente no período da ditadura militar, não é? E agora, com o governo Bolsonaro, quando que Bolsonaro diz que nenhuma terra seria demarcada e que nós temos atualmente o marco temporal que nos diz que o marco temporal criado por ele, que ele considera terra indígena somente as terras demarcadas até 1988, na Constituição, e que as outras terras de lá para cá não seriam demarcadas? Como? Da onde ele tirou isso? Ele precisa respeitar. Ele não respeita ninguém. Então, nós já sabemos, houve a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, existe o movimento da ATL, né? Articulação dos povos indígenas, articulação do povo, né? Aquele movimento todo. Não significa dizer, porque são pessoas de esquerda que estão planejando, não é isso. Se trata de direitos, dos povos, da população brasileira, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, o que nós queremos para nossos filhos, o que nós queremos como salário,
nível de salário para poder para poder sustentar as famílias, situação de direitos e de sobrevivência para que o povo possa sobreviver com dignidade e não passar o que nós estamos passando. Acabei de voltar agora da fronteira da Argentina com o Brasil e a miséria, a pobreza está latente em todos os lugares, assim como nas nossas cidades. Então, nós estamos nos transformando, o planeta se está transformando numa grande massa de pessoas carentes, extremamente empobrecidas, né? Extremamente pobres e miseráveis, com fome, na Ásia, principalmente na Ásia, na África, e agora o Brasil está se transformando também nessa grande massa de pobreza. Então, nós precisamos lutar, trabalhar, criarmos mecanismos, criarmos projetos de lei, influenciar novos governos, influenciar diálogos futuros para que a gente possa acabar com a fome no mundo, que a fome não está estabelecida só no Brasil, como o Betinho fez uma grande campanha já na sua vida contra a fome no Brasil, mas a fome está estabelecida no planeta. Nosso planeta Terra, ele está realmente em guerra. Nós estamos em guerra, nós estamos ainda numa pandemia, estamos vivendo uma situação de crise climática, estamos vivendo momentos extremamente de insegurança alimentar, insegurança de vida, insegurança de saúde. A questão da saúde no planeta ela está em estado de calamidade. Nós estamos em estado de calamidade, todo o planeta Terra. Então, nós, como professores e como estudantes, precisamos estar embrenhados nessa mentalidade e não na mentalidade desse novo formato, novo não, nessa nova forma, nesse pensamento fascista que está sendo introduzido em nosso país. Nós precisamos combater, né, tendo em mente a questão dos direitos humanos do brasileiro. Professora, a senhora traz de uma maneira muito contundente, né, toda a violência que os povos indígenas têm passado, mas não só eles, porque acaba sendo extensivo aos mais pobres, né? E isso realmente é algo que tem que estar na pauta, tem que estar na sala de aula, e a gente valoriza muito a sua colocação. Eu gostaria de retomar um pouquinho o vídeo, mas que a senhora, numa próxima interrupção, que a senhora pudesse falar um pouquinho da questão das línguas indígenas, né, do apagamento, vamos dizer, das línguas indígenas ao longo do tempo, e, se possível, em particular, do povo potiguara, alguma história interessante que a senhora pudesse compartilhar aqui conosco, né? Para a gente saber um pouco da particularidade de algum detalhe da cultura potiguara, né, que para nós é muito distante e que pode ser, então, ganhar luz nesse momento e ser ressignificado ou, de fato, significado para nós. Pode ser assim, na próxima intervenção? Com certeza. Nós poderíamos ficar aqui até amanhã conversando, porque tem assunto. Nós vamos terminar aqui nosso momento do nosso tempo e não vamos conseguir falar todo o que a gente precisa falar. Essa é aquela ideia da pincelada em alguns tópicos, né?
para nos inspirar a pesquisar um pouco mais. Eu quero aproveitar esse break que eu fiz aqui, agradecer a presença dos colegas que estão conosco. O Dorival já tinha entrado, né, professor de História, a professora Ione, que eu vi, professora de língua de espanhol e de língua portuguesa também, a professora Cairala, que é do Departamento de Exatas, professora de Física, e que assumiu a coordenação pedagógica agora nesse segundo semestre. Não sei se tem algum outro professor que eu não vi. Sandro, tem alguém mais? A professora Marilene, de enfermagem. Tá. Não identifiquei mais ninguém, mas, enfim, estamos muito bem representados aí uma amostra de professores do colégio, de outros departamentos, né, o que nos deixa bastante satisfeitos. Ok. Então, agora eu vou retomar o vídeo e numa nova rodada, então fica o meu pedido aí para a senhora explanar um pouquinho a questão da língua e alguma particularidade do povo potiguar, uma história, enfim. Não é? Haja vista que no período de 1992, as próprias Nações Unidas criaram um projeto de uma conferência internacional sobre a questão do meio ambiente, e convidou povos indígenas para contribuir, como os povos indígenas poderiam contribuir para a defesa do meio ambiente. E nós tivemos aí participando, construímos a Carta da Terra e demos uma vasta contribuição aos povos, os povos da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, para que a gente pudesse dizer como trabalhar para a manutenção do meio ambiente nos 5 biomas que nós temos, que são a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. E todos nesses 5 biomas, nós temos povos indígenas nessas regiões. E não temos só indígena, nós temos vivência, cada um vivendo da sua maneira. Dos tempos para cá, os professores indígenas trabalharam num novo formato de educação, uma educação que fosse específica para povos indígenas. Eu, inclusive, participei desse processo, participei 6 anos da Declaração Universal dos Direitos Indígenas em Genebra, apresentando propostas específicas para esses povos, com relação à demarcação das terras, por que povos indígenas precisam da demarcação de suas terras demarcadas, por que precisam ter as suas línguas. Então, eu estive neste programa da ONU contribuindo para o desenvolvimento de um instrumento jurídico, uma lei, né? Um instrumento jurídico que fosse utilizado aqui no Brasil, junto com a nova Constituição de 1988, para que defendesse esses direitos indígenas. Então, isso é muito importante, a parte jurídica, a parte educacional, a parte da Constituição de 1988, para que a gente possa dar continuidade à vida indígena, à identidade indígena. Porque nós temos povos indígenas, não é só no Brasil, não. Nós temos povos indígenas no mundo inteiro, na Oceania, na África, na Austrália, nas Américas, né? América do Norte, na América Central, América do Sul. Nós somos povos étnicos, povos originários, primeiros povos que aqui estiveram quando foi constituído esse planeta, povos que possuem os conhecimentos tradicionais,
povos que possuem conhecimentos acerca da medicina ancestral, e são povos que ainda detêm um formato de preservação ambiental, na preservação dos rios, dos mares, dos lagos, das montanhas, das florestas. Então, eu estou fazendo essa pequena introdução para que vocês possam conhecer não só a questão das leis, porque as leis existem, e por que povos indígenas necessitam continuar nas suas tradições. Porque é a mesma razão pela qual o italiano, o alemão, o europeu gostam de continuar a sua cultura, comer a sua macarronada, comer o seu chucrute, tomar o seu bom vinho, né? São povos também que trazem uma vasta cultura e que querem manter a sua identidade. Então, vamos comparar as necessidades. Os povos indígenas desejam manter essa identidade, os seus costumes, assim como os outros povos também desejam manter, né? Então, fica tudo muito igual. Infelizmente, o mundo é assim, cada um tem. Na realidade, não deveria existir limites, fronteiras, porque somos humanos, não é? Nós somos todos humanos. Não existe branco, não existe preto, não existe amarelo. Nós somos seres humanos, mas, infelizmente, por conta dos aspectos geográficos, aspectos solares, nós somos um mais claros e mais escuros que os outros, né? A África, que recebe aquele sol direto, são povos que têm a pele bem escura, né? Os Dalits na Índia são povos que recebem também um nível de sol maior e são pessoas mais escuras nas suas regiões. Então, são pessoas que são até discriminadas na própria Índia. Não sei se vocês conhecem os Dalits. Os Dalits são pessoas indianas chamadas intocáveis e que os povos mais claros não pode tocar neles, porque eles são pobres, são pessoas mais escuras, são negras, né? Apesar de terem cabelos lisos, mas todos eles são pessoas com vasta cultura. Então, nisso tudo, nesse processo todo, desde a descoberta do Brasil, das Américas, nós temos algo muito ruim que se chama a questão do poder, o poder entre classes, o poder da exploração do homem pelo homem, que é justamente a exploração das pessoas que têm pele clara, mais clara, sobre os que têm peles mais escuras, né? Seja na Índia, seja no Brasil, né? Porque o colonizador chegou no Brasil pensando que estava chegando nas Índias, ele chamou os povos aqui de índios, mas nós não somos índios, né? Índios são a população que vive na Índia. Nós somos povos originários, né? Primeiras nações do planeta Terra, primeiras nações, inclusive existe uma organização indígena no Canadá chamada The First Nations, as primeiras nações, né? As primeiras etnias no planeta, que são povos ancestrais que trazem essa cultura, que trazem essa ética, né? São povos étnicos, né? Nós não somos índios, vamos deixar assim bem claro e específico que nós não somos índios, nós somos povos étnicos, cada um com um nome. Por exemplo, eu sou potiguara, que como camarão. Existe o povo guarani, que busca a terra das terras dos povos sem males, né? A terra sem males, né? A terra sem males. Busca uma terra que não sofra, que o povo não sofra, porque quando chegaram aqui os colonizadores e que colonizaram, que escravizaram todo o povo guarani do Rio Grande do Sul, os povos não mais cantavam, o povo guarani não mais cantava, o povo não mais produzia, o povo não mais
procriavam, porque eles trabalhavam para fabricar sinos, para fabricar artefatos para os jesuítas que aqui estiveram. Então, os povos continuaram a sofrer e a não cantar mais. Foi muito triste tudo isso. A colonização, que trazia a espada, e os jesuítas, que traziam a cruz. Então, foi uma situação muito difícil, porque milhares e milhares, milhares e milhares de indígenas foram mortos, perderam suas vidas pelas doenças, pela varicela, pela tuberculose, pelo sarampo, por uma infinidade de doenças que fizeram com que os povos indígenas fossem perdendo suas vidas. Então, no passar do tempo, muitos povos, como Sepete Araju, por exemplo, um grande guerreiro, Araribóia, Tupinambás, vários indígenas também da Amazônia, surgiram várias lideranças que começaram a trabalhar, pipocar nas suas lideranças, convocar os seus companheiros para lutarem pelas suas terras e pelas suas identidades. Eu acho que qualquer alemão, qualquer italiano, qualquer povo lutaria por sua identidade, né? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus lutaram contra o processo do fascismo. Oi, professora. Eu acho que, como a senhora fala nesse trecho, lutar pela identidade, eu acho que cabe, se possível, a senhora trazer um pouquinho essa questão da língua e de alguma história da cultura potiguara. O que a senhora acha? Poderia fazer agora? Com certeza, com o maior prazer, estamos aqui à disposição. Quando eu coloquei no início do vídeo, Uhum. Eu tinha dito que nós temos dialetos, mas nós temos não só dialetos, como línguas. O Brasil não sabe que nós temos línguas. Nós temos para mais de 200 línguas indígenas nesse país, e é uma situação assim que o povo não sabe. É o que eu sempre digo: o brasileiro ele não tem empatia pela questão indígena, por isso que no passado, próximo agora, tipo 20 anos atrás, nossa Amazônia, as pessoas na Amazônia não se identificavam como indígenas, porque o preconceito era tão grande contra essa identidade que as pessoas diziam: não sou índio, não. Né? E no Nordeste também a mesma coisa. Darcy Ribeiro escreveu nos seus últimos trabalhos que já não existia mais indígenas no Nordeste, que só existiam 40 mil indígenas. Hoje nós temos assim um número incrível de pessoas que... Porque houve uma ressurgência, houve um momento no nosso país que as pessoas começaram a ter necessidade de dizer: ei, estou aqui, eis-me aqui, não é? Como todos... a população LGBTQI+, como os ciganos, como a população, o povo que vive nas favelas, o povo começou a esse grande levante. Eu acho isso muito incrível, porque desde o começo eu me arrepio de falar isso, porque isso é uma questão humanitária. Eu me emociono de perceber como que houve esse grande levante. Por quê? Por que houve esse grande levante? Porque o povo está totalmente oprimido
esmigalhado, amassado, calado. O povo está precisando gritar, falar, eis-me aqui. Então, por isso que nós estamos vivendo um momento de extrema importância política e espiritual, porque a nossa ancestralidade ela está gritando. O sangue derramado pelo povo africano, pelo povo indígena, pelo povo miscigenado, que aqui também sofreu, não foram só os que chegaram, os que estavam, mas o povo que se formou aqui, ele continua sem a sua justiça. Por isso que essa grande força, essa energia, ela está impregnada no planeta, ela precisa ser liberta. Essa energia ela precisa fluir pelo espaço, né? para que novos ares possam surgir e que as novas gerações possam seguir a sua vida com tranquilidade e sem essa angústia ancestral, sem essa angústia do passado, porque, como eu disse no começo, nós estamos sentados nós estamos sentados na nossa autoestima extremamente baixa. As pessoas não sabem o que elas querem. Nós vemos jovens perdidos, nós vemos uma geração de adolescentes que não estão perdidos. Não há uma valorização dos nossos velhos, não há um respeito pelas nossas idosas, pela nossa cultura, pelo que os nossos avós nos passaram, nós estamos jogando isso para o lixo, e não é possível isso. O professora, uma das grandes detalhes da cultura potiguara, que era justamente que você queria me perguntar, uma das grandes herança é justamente essa, é que o povo potiguara, apesar de ter passado por uma destruição numa época pós-ditadura militar e que os líderes indígenas estavam totalmente desmotivados, o povo potiguara ele estava tomando aquela bebida Dreyer. A área indígena potiguara, você andava pelas regiões, milhares de garrafas de Dreyer pelo chão. Depois que o povo começou, com o movimento indígena e com o movimento de apoio dos indigenistas, vamos também valorizar também o trabalho dos missionários, apesar de que eu não apoio muito assim essa inserção da igreja nas áreas indígenas, mas tiveram uma participação de fazer com que o povo tivesse o levante. Então, como o povo indígena de contexto urbano conseguiu um levante de si mesmo dentro da sociedade urbana, fora das terras indígenas, os povos guarani, os povos potiguara, o povo nordestino, o povo em geral, o povo da Amazônia, o povo do Sul, o povo brasileiro, o povo indígena brasileiro, ele conseguiu dar uma grande reformulada no seu pensar, no seu lado espiritual, quando nós começamos a trabalhar a questão da ancestralidade, quando a gente percebeu que nós não estávamos sozinhos, nós tínhamos uma história. Nós temos a história do Pássaro Encantado, por exemplo, que eu transformei em livro, que eu iria contar para vocês, né, e não foi possível, mas eu posso contar numa outra ocasião. O Pássaro Encantado nada mais é do que uma avó que tem um sonho, né, que é uma história que eu vou contar aqui do nosso povo, uma avó que ela tem um sonho, ela sonha com a própria avó, que ela percebe a sua comunidade triste, ela sai para a mata,
ela senta num tronco, ela começa a fazer uma grande meditação, uma grande reflexão, ela começa a viajar nos tempos, porque isso é possível, né? Você sabe que isso é possível, você fazer uma grande reflexão e você interagir com parte do seu cérebro que não está fluindo, e você entrar nas dimensões do seu cérebro e você perceber coisas que precisam fluir e sair e dar uma nova dimensão à sua vida. Por exemplo, como você meditar, sonhar, refletir, e essa avó sonhar, pensar, olhar para dentro de um toco de uma árvore velha, um tronco velho. Tronco velho. Olha que profundidade tem esses dois termos. Tronco velho. Imagina você com teu tronco velho dentro de você. Você precisa renascer seu tronco velho. Então, ela olha para dentro do tronco velho, vê uma escuridão. E nessa escuridão, daqui a pouco ela escuta o piu, 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 e começa a sair dali, eu me arrepio toda, começa a sair daquele tronco velho uma grande ave que começa a voar, e vem, pousa no braço dela, e ela olha, né? E o pássaro diz para ela: eu sou o grande ancestral, eu sou o Maua, eu sou o que seja dentro de cada povo, né? Então, aquela ave vem como a representação da ancestralidade. Ela vai, levanta do tronco, sai da mata e vai para a sua comunidade, chega, e aquelas crianças que não brincavam, não estavam tristes, que os vovôs, os velhos, estavam todos aborrecidos, entristecidos com a vida, angustiados, eles começam a querer entender como vovó achou aquele tronco. Esse livro é para as crianças, eu escrevi para as crianças pela Editora do Brasil. Até ela me convidou agora a escrever meu próximo livro, que já está pronto. A vovó vai e leva aquela ave, né? E aquela ave começa a voar, começa a voar e soltar aquelas plumagens, né? As crianças saem assim, estupefatas, começam a recolher as plumagens e começam a se lembrar da reconstrução dos artesanatos, dos brincos de plumagem, dos cocares, aí começa a ter uma grande lembrança do passado e começam a relembrar fatos que haviam esquecidos pelo período da colonização. Então, por isso que se chama Pássaro Encantado. Isso é uma das histórias potiguara, da minha ascendência indígena, contada pela minha ancestralidade potiguara, né? Não foi inventada, não foi sonhada. Vieram, como eu escrevi a oração pela libertação dos povos indígenas há mais de 40 anos, que foi uma oração sonhada, que está nesse livro, Metade Cara, Metade Máscara. E aí que essa ancestralidade, essa força maior, esse espaço do nosso cérebro que não funcionava, ele passa a funcionar e a gente vem trazendo novidades, e se relembrando das histórias dos massacres pelos quais passamos, né? E lembrando que nós havíamos perdido as nossas línguas. E o movimento indígena começa, primeiro, com o resgate da identidade. O resgate não, porque dizem que não existe resgate. Eu não sei qual que é a diferença, a mim não me interessa. A sublevação da cultura, a sublevação da língua,
a sublevação da espiritualidade. Esses 3 fatores são extremamente importantes para a reconstrução do povo, para que se fortaleça essa identidade. Então, gente, não é delírio, não é loucura, não é devaneio, é real, é real. O povo ele pode se reconstruir, sim, através da sua cultura, através de uma lembrança de algo. Vou abrir um parênteses aqui. O meu pai foi assassinado. E vários anos eu tive a imagem de um pincel de barba. Não sei, eu sempre passei. Eu fui lembrar agora, já com quase 70 anos. Eu sempre sou um pincel de barba. O que quer dizer um pincel de barba? Sempre vinha-se a minha imagem de um pincel de barba. Então, eu lembrei que a última vez que eu vi o meu pai, ele estava na pia, fazendo a barba, com o pincel, né? Passando o pincel na barba, com aquele pincel na mão. E foi a última vez que eu vi meu pai, eu tinha só 6 anos de idade. E passei a vida inteira, me lembrando de um pincel de barba. O dia que eu lembrei desse pincel, que eu lembrei desse momento, foi assim como se eu tivesse renascido e retirado toda uma dor, todo um sofrimento dentro de mim, retirado. Então, assim, quando as crianças e a vovó e os velhos se apercebem daquelas plumas que caem no chão, né, que estão no braço da avó, né, da avó que teve o sonho, aconteceu no sonho, a avó que levou, né, e que depois se materializou e ela trouxe para a comunidade. Então, aquela relembrança daquelas plumas fez com que o povo se sublevasse, que viesse o quê? O renascimento. E é possível, sim, fazer isso dentro da Lei 11.645, com as nossas crianças, com nossos adolescentes, fazer com que a gente traga a nossa história, que a gente traga sinais, insights que podem explodir na nossa cabeça, né? Os psicólogos podem ajudar, né? Acho que nós devíamos trabalhar também o lado da psicologia, da educação nas escolas, trazer esses, para que a gente pudesse retomar essa educação que foi dada pelos nossos avós. Os nossos avós não precisam ser indígenas, não. Nossos avós, os seus vovozinhos das suas casas, estão lá, tristes, às vezes, angustiados, né? Trazer uma lembrança. É possível um mundo novo. Eu não acredito que o planeta Terra vai acabar, que vai ser destruído. Eu não acredito. Pode ser que alguns intelectuais achem isso, mas eu, como Eliane Potiguara, com a minha força espiritual, com a minha ascendência indígena, com a minha ancestralidade, eu acredito num novo amanhã para o planeta Terra e para o Brasil, principalmente para o nosso país. Um novo momento em que a gente possa viver uma nova vida com dignidade, com igualdade racial, com igualdade em todos os segmentos. Então, aqui eu disse para você sobre a questão de uma história e consegui falar sobre a destruição da língua. Sim, dizendo a você o seguinte, que na área potiguara, o tupi havia sido destruído, mas que algumas palavras elas permaneceram, vamos dizer assim, umas 100 palavras, digamos. E em 1900 acho que na década de 80 ainda, não, já era 90, nós conseguimos fazer o levantamento junto com alguns professores, o levantamento de umas 30 palavras indígenas, de origem indígena, principalmente palavras de locais.
E nós conseguimos produzir sem pretensão, por favor, pelo amor de Deus, sem pretensão nenhuma de que pudesse isso ser alguma coisa de extrema importância, mas foi assim, um formato que a gente percebeu de construir uma pequena cartilha que foi apoiada pela Unesco, e de começar com essa pequena cartilha, começar do zero, e hoje o povo potiguara consegue falar o tupi antigo, porque dali nasceu, foi uma centelha, apenas uma centelha. A Eliane Potiguara, ela não é nada, ela apenas chega ali, põe um foguinho aqui, um foguinho ali, e sai fora, vai ali, vai acolá. Essa é a missão da Eliane Potiguara, que não sou eu. Né? Essa história que a senhora está nos contando, a questão da cartilha, é de muita relevância, sim. E se a senhora trabalhou aí à frente desse trabalho, merece um reconhecimento, até porque, como a senhora disse, uma língua que havia sido destruída, né, apagada, e a senhora, por meio desse trabalho, revive e leva para as crianças a oportunidade de resgatar esse idioma, é um valor que não tem preço. É muito importante. Acho que o Sandro vai pegar o gancho e vai comentar alguma coisa. Vai lá, Sandro. Obrigado, Rose. Eu estou aqui absolutamente encantado com a professora Eliane Potiguara. A respeito muito pela sua trajetória de vida, mas além disso, né, essa trajetória é belíssima, mas além disso temos a sua obra. E eu gostei muito quando a senhora nos disse que as pessoas hoje reafirmam ou afirmam, né, pela primeira vez a sua identidade. Nós vimos que nos últimos censos a população negra aumentou, mas não é que ela aumentou, as pessoas estão se declarando pretas, pardas, né? Assim como os povos originários, os indígenas, têm afirmado e reafirmado a sua condição. Eu acho isso de extrema importância. Hoje de manhã, curiosamente, a TV estava ligada e eu vi um programa daquele ator branco, acho que de olhos claros, que é o Rodrigo Hilbert, algo assim, um programa de culinária, muito interessante, inclusive. E ele estava na Paraíba preparando um nhoque de tapioca com camarão. E aí eu pensei, né? Isso é comida potiguara, não é? Isso não é comida de branco. Quer dizer, claro, hoje, né, é evidente que todos os povos, brancos ou não, têm direito a uma alimentação saudável, mas que também tem história, também tem identidade, e em nenhum momento isso foi colocado, né? Então, essa afirmação da identidade, da etnicidade, da ancestralidade, o respeito à ancestralidade, que falta, de fato, inclusive na nossa educação, né? Não para reproduzir fórmulas do passado que eram repressivas ou autoritárias, mas para lembrar que a gente não caiu de paraquedas aqui. Existe uma história, existe uma trajetória, né? Devemos respeitar os mais velhos, né? Aqueles que nos antecederam. E fiquei pensando também, a Angela Davis, nos Estados Unidos, até hoje, ela veio para o Brasil várias vezes, ela diz o seguinte, olha, quando a mulher preta, a mulher negra for respeitada, aí estamos feitos, porque todos serão respeitados, né? Numa chave de entendimento de que a mulher negra é o ser humano mais desrespeitado de todos, né? Do mesmo modo, a senhora coloca a mulher indígena como um emblema, né? Eu faria essa provocação. O dia que nós respeitarmos porque o que é essa mulher indígena? Essa mulher indígena é o Brasil. Essa mulher indígena que foi dominada, estuprada, explorada, né? Invisibilizada, que sofreu esse apagamento da sua própria identidade, ela é o Brasil, né? Então, eu diria, e digo isso, né, por conta das leituras que fiz da tua obra, que o dia que nós respeitarmos a mulher indígena, nós verdadeiramente estaremos respeitando o Brasil como um todo. E nisso, a senhora foi pioneira também, né?
Por isso, concordo com a Rose. Devemos, a senhora, precisamos de mais Elianes Potiguaras, e elas estão surgindo. Nós temos lideranças indígenas muito jovens, que muito ativas na cultura digital, que usam celulares, são, curiosamente, até criticadas por isso. Né? Como que um índio, né? Quem critica usa a palavra índio, né? Pode usar um celular. Tamanha ignorância, né? Só nós, brancos, podemos usar celulares, só nós é que temos direito a uma cultura digital. Né? Então, isso não faz o menor sentido. Então, quando a senhora fala da mulher indígena, por conta da criação do grupo Grumim, não é? da Mulher Educação Indígena, a senhora está falando também do direito ao próprio corpo, do direito reprodutivo, né? do direito da comunidade LGBTQIA+, né? Enfim, todas essas mazelas estavam lá postas quando da criação do grupo Grumim, que a senhora é responsável. Então, estamos falando de uma diversidade que deve ser respeitada, né? Todas as diversidades. E, por falar nisso, eu quero aqui recuperar brevemente mais uma pergunta do Isaac, que vai nessa direção também da diversidade. Atualmente, portadores de deficiência física estão ganhando espaço na sociedade. Que bom, né? Esse espaço também é deles e de todos nós. E como o tratamento da deficiência física é tratado nas aldeias? A senhora tem alguma informação sobre isso? E sobre outras diversidades, enfim? Como essa questão é tratada? Desculpa, é porque meu computador estava descarregando e eu tive que resolver aqui. Pode repetir a pergunta, por favor? Repito, sim. O aluno Isaac Pradella pergunta, atualmente, portadores de deficiência física estão ganhando espaço na sociedade. E como o tratamento com a deficiência física, qual é o tratamento, né? Como são tratadas as pessoas que têm algum tipo de deficiência no interior dos povos indígenas, nas aldeias? Olha, não sei se vocês têm conhecimento, no passado, a criança que nascesse com deficiência física, ela era retirada a vida dela, não é? Depois, com a própria conscientização do povo indígena mesmo, né, o avançar, esse costume foi parando, porque muita gente também questionou, a sociedade questionava, fulano nasceu com uma deficiência física, então aquela criança era sacrificada. Mas hoje em dia não existe mais esse tipo de comportamento. E com o avanço dos direitos humanos no Brasil, apesar desse retrocesso político que a gente tem, a gente percebe que houve um avanço dos direitos humanos brasileiro, no Brasil e no mundo, e consequentemente também dos direitos indígenas. E com a questão dos direitos indígenas, o trabalho de reconstrução na questão da saúde, da educação, da percepção da questão do meio ambiente, a formação das lideranças, a formação de alguns projetos de desenvolvimento comunitário, do próprio trabalho. Então, o povo indígena, ele também, não vou dizer a palavra evoluir, mas ele também caminhou para um setor mais produtivo. Nessa compreensão, chegou-se ao ponto não só da valorização da cultura, da língua, como também das pessoas com deficiência física. Então, é um ponto, sim, considerável, há um respeito, e está se trabalhando em todos os setores para a melhoria dos direitos humanos dos povos indígenas nas suas terras. Queria também complementar um segmento sobre o que você falou com relação ao censo. Eu acabei de saber essa semana que iniciou o processo, esse censo, né? Os censos estão, o pessoal saindo às casas, então eu não sei se está havendo algo
tendencioso e que o censo não está aceitando a confirmação das pessoas que estão fora das aldeias e que se dizem indígenas. Não sei se é uma ordem do Bolsonaro, eu não sei o que está acontecendo, eu ainda não tenho essa informação, mas a única coisa que eu recebi, não sei se vocês ouviram já isso, capaz de já estar rolando na internet, que as pessoas, esses 400 mil indígenas que estão fora das aldeias, não estão tendo o direito de se autoafirmar indígena no censo, no atual censo. Na prática, isso é um processo de apagamento, né? É um processo de apagamento, que é para dizer que só os que estão na hora indígena que são indígenas. Você né? exclui essas pessoas do acesso à terra. Né? Elas vão Exatamente. E na cidade elas não podem se afirmar como são. Né? Exatamente. Então, eu queria deixar essa informação, né, para que a gente fique alerta, se alguém tiver acesso e que endosse, e que se faça algum movimento, né? Tem muitos jovens por aí que já estão começando a esse movimento, a essa denúncia. Eu acho extremamente importante isso. Bom, deixa eu perguntar aqui na condução do nosso encontro. Seria melhor retomar o vídeo? São 11 horas, né? A gente tem que dimensionar o tempo aqui. Eu retomo um pouco mais do vídeo e a gente volta com novas perguntas, ou ficamos aqui e seguimos nas perguntas? Eu sugiro que retome um pouco o vídeo, tá. Né? Porque parece que o vídeo tem ele foi feito justamente, quando eu fiz para pessoas que precisam saber da realidade, né? Do que está acontecendo realmente. A gente pode seguir sim. Ok, vou retomar então. Se reconstruíram, a Europa se reconstruiu e seguem a sua vida. E a gente observa muito, né, nesse leste e nesse oeste europeu, que ainda existem algumas guerras, né, de tentativas de hegemonia, e os povos lutam. Isso é uma coisa normal. As pessoas lutam pelas suas identidades. Então, nós tivemos o grande avanço da invasão, né, dos colonizadores nas nossas terras, e dando um grande salto, porque nós temos pouco tempo para falar, nós tivemos agora, recentemente, a pandemia, né? E os povos indígenas enfrentaram essa pandemia muitas das vezes sozinhos. As vacinas demoraram a chegar, foi muito triste tudo isso. E os povos ainda continuam a direito à terra, à cultura, à saúde, à educação e ao desenvolvimento, e mais ainda, a segurança alimentar. Né? E vocês me perguntam, por que muitos indígenas saíram? Porque esses 400 mil indígenas saíram das suas terras justamente para estudar, como foi com relação à minha família. A minha família sofreu o processo de colonização do plantio do algodão, né, da fabricação de tecidos, e muitas indígenas fugiram para não serem assassinados, porque aqueles que não aceitavam aquela escravidão fugiram, como foi o meu bisavô. E, infelizmente, ele foi assassinado nesse processo, e a minha família toda teve que fugir para Pernambuco e depois para o Rio de Janeiro e morar literalmente nas ruas, até que nós tivemos um grupo, o grupo de judeus que vinham da Europa e que se constituíram no Rio de Janeiro, isso no início do século XX, e existia também uma zona de prostituição local, existiam outras pessoas que vinham de outras regiões, então ali se formou um gueto indígena,
junto também ao Morro da Providência, ao Morro do Estácio, não sei se vocês conhecem a Central do Brasil, e ali se constituiu um grande gueto indígena. Eu venho disso, eu venho dessa região. Mas a minha avó, uma mulher guerreira, forte, empreendedora, analfabeta, indígena, trabalhadora, nordestina, tudo fez para que eu pudesse estudar, e eu me formei professora, e dali, tomando conhecimento dos ensinamentos do professor Paulo Freire, que foi um dos maiores educadores do Brasil, de origem nordestina, exilado no período da ditadura militar, né? Ele criou um programa de educação onde explicava a pedagogia do oprimido. O que é a pedagogia do oprimido? Justamente é a exploração do homem pelo homem, que vem uma forma de ensino onde são ensinadas às crianças um formato de educação que não é a educação originária, é uma educação imposta. É uma educação imposta. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, a gente que é professora, a gente sempre situa essa propaganda, né? No passado, existia uma propaganda da margarina, onde que o pai acordava de manhã, a mãe ia fazer o café da manhã, e a margarina ali na mesa, o pai de terno, com a sua pasta, com seus filhos ao lado. E esse tipo de imagem, ela era levada para as comunidades pobres, para as comunidades indígenas, para a população ribeirinha do Amazonas, os seringueiros, né? As quebradeiras de coco, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos que viviam pobremente, né? Como é que o trabalhador ali, ele acordava, ou durante o dia, ele ia ver aquela propaganda daquele homem de pasta bem barbeado, enquanto ele estava indo para o trabalho com uma marmita, até que a comida apodrecia com o calor do Nordeste, o calor. E ele via aquele pai, né, e a educação, via aquele pai longe da sua realidade. E as crianças também, que acordavam de manhã, iam comer o seu angu, né, feito com fubá, que a vovó fazia aquele fubá, a família nordestina, amazônica, na região central, no sul do Brasil também, não vamos excluir, não, todas as regiões, todos esses biomas que eu me referi, o que eles viam, né, nessa televisão, essa televisão que impunha uma cultura, né? Via uma vida burguesa, uma vida que não tinha nada a ver com a realidade. E isso era mostrado, inclusive, para as crianças. Nas cartilhas que as professoras não indígenas, as professoras que não eram daquelas comunidades, elas escreviam cartilhas que não tinham nada a ver com a realidade dos seus povos. Então, nós, povos indígenas, assim como outros segmentos, começamos a questionar esse processo e produzir os nossos materiais. E fomos solicitando, né, aos governos que publicassem as nossas cartilhas com as nossas realidades. Foi assim que a população indígena foi se conscientizando de quem ela era, qual o papel dela no Estado, no país, o que elas queriam, né? E o que caminho a seguir. Né? Eu fui, inclusive, uma das responsáveis por redigir essas cartilhas e criei a cartilha A Terra é a Mãe do Índio, que foi uma cartilha que foi escrita com o apoio do Programa de Combate ao Racismo do Conselho Mundial de Igrejas de Genebra, porque eu estava indo a Genebra para os trabalhos das Nações Unidas, né? Recordam-se que eu falei anteriormente, e esse programa foi
era o mesmo programa que apoiava Nelson Mandela, na época que Nelson Mandela já estava solto, e um programa que ele já estava usando esse programa para a autoestima do povo na África. Porque cada povo tem que ter a sua forma de pensar, a sua cultura, né? E nós sabemos que a África, a Ásia, as Américas, elas foram colonizadas pela Europa. E chegou o momento, né, de que os povos precisavam se autodeterminar. E nas Nações Unidas, o termo autodeterminação era um termo altamente importante para cada povo, para que cada povo se autodeterminasse nas suas culturas e utilizasse os seus recursos naturais. Que recursos naturais são esses? Por exemplo, na África há muito diamantes, muito ouro, no Brasil também foram retirados toneladas de ouro para serem levadas para a Europa. Eu mesmo fiz para mais de 70 viagens para o exterior, tive em muitos países, na China, em vários países da Europa, viajei muito, e onde eu entrava, principalmente nas igrejas, eu via que as igrejas eram todas decoradas com o ouro dos nossos países, o ouro que era o sangue nosso sangue brasileiro, e que até hoje prejudica os nossos salários, né? Porque tudo tem uma história. Por que nós não temos um salário digno? Não é? Porque a nossa capacitação como professores, como médicos, como professores, vamos dizer assim, vamos chamar essa camada que precisa, porque os professores são os que repassam o ensinamento e a nossa casa, as nossas mães, né? E nós não somos, como mães, não somos valorizadas, não somos valorizados como professores, e nós não temos essa formação de que o governo poderia vir a dar essa valorização a esses segmentos. Então, nós não somos valorizados. E dando continuidade à exploração que nós vivemos ainda hoje. Opa, pronto. Eu peço licença para interromper pela última vez, talvez, porque são 11h15, né? E para não ficar demais cansativo para ninguém, nem para a senhora aqui, né? Nós vamos tentar conversar mais um pouquinho, o professor Sandro, acho que vai tocar na questão do livro, se não alguma coisa do vídeo ainda. Pode ser, professora? Claro! Então, tá bom. Eu estava viajando agora. Claro! Professora, é realmente uma riqueza muito grande a tudo que vimos até aqui, e a minha proposta é que a gente possa utilizar esse vídeo, se a senhora permitir, nas nossas aulas, né? E, inclusive para atingir um público maior, nós podemos utilizar esse material com mais vagar, com mais calma depois. Até para poder respeitar o tempo que a senhora generosamente dedicou a nós, e também aos estudantes que nos acompanham, né, que certamente podem, eventualmente, ter algum compromisso depois. Mas não poderíamos passar por esse encontro sem tratar da sua obra literária. Não é? Então, eu não tive o contato com os livros dedicados ao público infantil, mas eu li atentamente as duas publicações a que tive acesso, a Tembetá, Conversas com Pensadores Indígenas, fica aqui a dica para os nossos estudantes, e também o livro atualíssimo, embora tenha sido lançado há mais de 20 anos, e agora conta com um relançamento, né, uma edição novíssima,
e não só porque a edição é nova, mas os temas, né, alguns deles muito duros, lamentavelmente também são extremamente atuais, que é o metade cara, metade máscara, né? Então, eu gostaria que a senhora comentasse brevemente essa descoberta da escritora, da literata, né? E que, com base nessa longa vida e rica de experiências e de lutas, né? E de ativismo indígena, pôde nos legar aqui uma obra intrigante, uma obra fascinante, de difícil tipologia literária, né? Não me arriscaria aqui a fazer uma análise puramente literária de estilos, né? Porque justamente a sua obra mistura uma narrativa algo ficcional, mas completamente embasada na sua própria vida, com episódios históricos, de fato, e, ao mesmo tempo, combinando com pérolas de poesia, né? A senhora, no início da sua exposição, mencionou um trecho do poema Brasil, que, para mim, é uma obra-prima, né? Que se inicia, como a senhora começou a ler, que faço com a minha cara de Índia, né? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos, né? Eu não vou ler ele todo, mas eu fiquei pensando na metáfora da máscara, né? Desse rosto, dessa cara que ora se mostra e sofre, né? Que ora se mascara, mas ao se mascarar, se eu entendi bem essa... Quer dizer, essa é uma leitura possível, certamente há outras, mas ao usar a máscara, a gente pode pensar nas máscaras e na própria pintura indígena, ela, na verdade, não se esconde, ela se revela, né? Então, gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a transformação, né, da professora em escritora e também sobre a sua obra Metade Cara, Metade Máscara, por gentileza. Vou tentar ser bem rápida, bem objetiva. Eu passei os primeiros 10 anos da minha vida numa prisão domiciliar, né? Como a minha família foi uma família imigrante, a minha família não me permitiu ter contato com a sociedade. Então, eu vivi numa dessas casas de cômodo, né? Onde existia um gueto indígena, mas existia também pessoas de outras etnias, e existia também uma grande população de judeus oriundos da Segunda Guerra Mundial, tanto que eu dormia dentro de um baú, porque haviam muitas ratazanas, eu tinha muito medo, e eu dormia dentro do baú, me foi doado por um português judeu que tinha vindo para o Brasil. E eu vivi dentro desse quarto, sem acesso a sol, sem acesso a banheiro, né? Porque o banheiro era público para mais de 100 pessoas, e eu tinha muito medo de entrar naquele lugar, aquele cilindro cheio de limo, tinha que colocar os tamancos para poder entrar nesses lugares. Eu não queria, né? E não queria também utilizar o banheiro público, que era uma casa, chamava casinha. Era uma coisa horrível, era deprimente. A cozinha era lá de fora, que a minha avó pendurava as comidas, né? Pendurava tudo, era muito pendurado, as panelas. Eu vivia nesse momento dentro de um quarto. Às vezes, quando minha avó me permitia tomar um sol, eu saía para o lado de fora e desmaiava, né? Não conseguia ficar no sol. Eu acabei tendo tuberculose e uma anemia profunda, que eu tive essa anemia até uns 20 e tantos anos, mas eu vivi uma infância assim, né? Era um hábito, né, cultural, de deixar aquela criança, aquela adolescente naquele local, né? E se eu precisasse sair de algum lugar, eu tinha os antolhos psicológicos, de que eu não poderia olhar para ninguém, nem falar com ninguém, e para que eu não pudesse ter contato com essa sociedade que a minha família foi imposta a ela viver ali, né?
Então, eles me preservaram nessa redoma de vidro. Eu vivi aí e demorei muito a falar e fui alfabetizada dentro de casa. Para que vocês possam entender por que é que eu comecei a escrever. Eu escrevia porque a minha avó precisava, minha avó e minha família inteira era analfabeta e precisava mandar cartas para o Nordeste, para determinadas pessoas. E as pessoas mandavam carta para elas. E essa minha família morreu toda, todos morreram de câncer, pelo sofrimento do afastamento, né, dessa situação. Minha família inteira. Né? Eu hoje sou a pessoa mais velha, meu irmão, um ano mais velho que eu. Eu estou com 72, meu irmão tem 73, e nós somos os mais velhos da família, né? Dos que vieram depois. Nós somos os últimos potiguaras, né? Deslocados, e que mantivemos a nossa identidade indígena, lutamos por isso. Então, eu escrevi essas cartas para a família, e aí eu comecei a escrever. Minha avó, às 6 horas da tarde, sentava comigo do lado do rádio, a gente escutava o rádio, e vovó desligava, e depois ela me contava umas histórias. Eu tive contato só com essas histórias, as histórias da minha avó. Eu tinha uma pedra verde desse tamanho, uma pedra cristalina, bem grande, e que toda vez que a vovó contava a história, eu pegava essa pedra e olhava para o interior da pedra. E eu construí na minha mente a imagem do que ela falava dentro dessa pedra. Eu tenho essa pedra, pedaço dessa pedra até hoje, e considero, tem um texto meu chamado Minha Pedra Verde, que é um texto para a escola, né? Eu terminei esse ano esse meu novo livro, que não tem nada a ver com Metade Cara, Metade Máscara, são textos novos para escolas. São textos para adolescente, para 20, para adultos também, né? Eu estou com 2 convites de editora, não sei ainda, porque ninguém me confirmou nada, né? Estou muito tensa, inclusive, por conta disso. E são textos novos, eu tenho já 72 anos, preocupada com a minha saúde, minha vida, preciso publicar esse trabalho. E a minha vida começou aí, minha vida começou com a escrita, eu escrevendo, e a observância dos olhares da minha família, dos olhares da vovó, as lágrimas, o tititi, o que elas falavam, entre elas o sofrimento, o choro, o desespero, a desesperança, a esperança de formar uma outra pessoa, que era eu e meu irmão. Então, elas tinham assim, uma grande preocupação com a minha formação. Então, por isso que eu fiquei prisioneira, né, dos meus direitos de brincar com uma criança, de conhecer a vida, né? Eu não conheci nada, eu só conheci a minha família. Até aos 10 anos era ali, né? Que o meu pai foi assassinado e depois a minha mãe casou de novo, aí sim, que aí que eu comecei a ir para outro lugar. Nós fomos morar no morro, não era uma favela, mas era um morro, uma comunidade proletária, pessoas bem pobres. Eu fui morar ali, aí que eu comecei a conhecer a cana-de-açúcar, comecei a conhecer as plantinhas, né? Tinha o riacho, tinha várias. Aí eu comecei a viver praticamente com 10 anos, né? E a começar a desenvolver a minha fala, mas a parte da mente e a escrita, aquilo foi já com 7 anos. Então, eu passei uns 3 anos desenvolvendo a escrita. E depois eu comecei na escola, me colocaram na escola. Eu venci um concurso no ginásio, na época chamava ginásio, não ganhei o prêmio, que era uma coleção de livros, porque tinha o homem que tinha que entregar o livro, ele tinha que subir aquele morro lá, bem distante. Eu não recebi o meu prêmio, não sei também porque não entregaram na escola, porque acho que era grande demais, era uma coleção literária.
e isso me marcou também muito por não ter recebido o meu prêmio, que era direito meu, e aí eu comecei a ler. Depois, quando eu fui professora, comecei a viajar, era distante da minha casa para a escola normal, e eu fiz dos ônibus, que tinha que viajar 1h30 e pouco, morávamos longe, eu fiz dos ônibus de qualquer lugar as minhas bibliotecas, comecei a ler. Então, a minha vida foi essa, né? A introdução ao Paulo Freire, a escola, né? Que foi o meu ambiente social, foi a escola, e a minha família. E ir a pé para a escola, porque a gente andava 1 hora a pé para chegar até a escola. Nós morávamos em Cavalcante e a escola era em Cascadura, um outro bairro. Então, íamos 4 anos indo e voltando de casa para a escola, e foi assim que foi a minha vida, né? E depois a vida segue. E sou essa pessoa que estou aqui, continuo, nunca larguei essa luta, nem posso largar, mesmo que queira. Né? Hoje eu estou extremamente cansada, cheguei ontem de viagem à noite, viajei, ainda dirigi 3 horas do aeroporto até a minha casa, cheguei aqui, acordei bem cedo para estar aqui com vocês com compromisso, porque não sou eu que falo, é minha alma, meu espírito, é a minha essência que funciona comigo, não é o meu corpo. E eu agradeço infinitamente, porque já são 11h27, eu estou muito cansada e agradeço o espaço, peço a vocês que utilizem esse vídeo, né, porque ele não foi divulgado ainda, eu fiz para vocês com carinho, né, sabendo que era um colégio técnico, e que possam colocar na internet, fazer divulgação, se possível publicar, etc. e tal. Eu agradeço infinitamente os professores, Sandro, Rosemary, Dorival, e os alunos todos que estão aí, dizendo a vocês que eu amo vocês todos, de coração. Muita, muita gratidão, muito obrigada por esse espaço. Nós agradecemos muito, professora Eliane, esse seu relato de vida nesse momento emocionou a todos nós, pode ter certeza, e demonstrou a vitória que a senhora teve e tem, continuará tendo nessa trajetória de vida tão rica, tão linda. Então, em nome do nosso colégio, em nome dos presentes aqui, eu me coloco para parabenizá-la e agradecer mesmo a sua disposição. Olha, os comentários estão chegando, os alunos estão escrevendo. É de coração também que nós a recebemos e agradecemos por esse encontro, né? E eu gostaria de pedir que todo mundo abrisse a câmera um pouquinho para eu fazer um print da tela. Vocês podem, por favor? A não ser que esteja muito descabelado. E, professora, eu desconfio que não foi a senhora que aprendeu com o Paulo Freire, não, viu? Porque quando ele fala da pedagogia, da autonomia, na verdade ele está falando da cultura dos povos originários. Então, verdade. É quem aprendeu com os povos indígenas. Vamos lá. Muito obrigado. Viu? Faça uma fotografia, né? Acho que é importante. Vamos, gente, abrindo um pouco a câmera. Depois me manda para eu divulgar no meu Facebook, porque eu nem divulguei esse evento, que eu não tive tempo. Também não sabia se ia ser público. Né? Que no momento ele ficou fechado. Ele ficou fechado. Eu imaginei isso, que era um encontro fechado entre nós mesmo. Isso. Lá, então, divulgar. Quem abriu, vou pedir o sorrisão. Eu vou pegar um sorriso, hein? Pronto, peguei. Muito obrigada. Mais uma vez, professora, que a senhora tenha um bom descanso nesse final de semana, recupere as energias aí. Sim, eu gostaria de deixar o meu site para adquirir o meu livro Metade Cara, Metade Máscara, e meus outros livros com as outras editoras. Estão lá os links, os livros infantis. Mas o meu site é www.elianepotiguara, tudo junto, Eliane com E, né? Eliane Potiguara, tudo junto, .org.br. Isso, olha lá, o Sandro já postou aqui nos comentários, rapidinho. Sandro é rápido.
E também vocês podem me encontrar no Instagram, que é Eliane Potiguara, e no Facebook também, Eliane Potiguara. Tudo sempre Eliane Potiguara. Até o meu e-mail é elianepotiguara@gmail.com. Isso mesmo. Então, tá bom. Nos encontrando, professora. Lá no meu site tem obrigado. meu telefone também. Minha vida é aberta. Eu sou um livro aberto para vocês todos. Um Obrigadíssimo. grande beijo. Eu amo vocês. Meu Obrigada. amor é todo para vocês. E para o Brasil inteiro. Beijos de luz, como a senhora disse. Beijo de luz. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, galera. Obrigada. Valeu. Pessoal, obrigada aí, Sandra. Obrigado a vocês. Imagina.